Cláudio, eu vou aproveitar que tu citou o Johan Cruyff e já vou introduzir o outro assunto, já misturando com a atualidade. Com jeito, né? Por favor, com jeito, sempre, com carinho. Tem Inter e Corinthians esse final de semana. Inter e Corinthians foi a final do Brasileirão de 76, Claudião era o lateral direito do Inter. E aquele Inter de 76 adaptou umas ideias que o Cruyff executava na Holanda, no Barcelona. Sim. Parece loucura a gente dizer isso hoje. Tudo. Mas o Inter, a gente está vendo as imagens, ó, a final do Brasileiro de 76. Esse Inter aplicou ideias de Rinos Michels. Aquele ali que deu a centradinha sou eu, tá? Aquele cara ali, aquele lateral. Como é que vocês conseguiam fazer o que na época se interpretou como linha de impedimento? Que nunca foi. Não era linha de impedimento. Ela nunca foi linha de... A gente tem que dizer que o Ajax, naquela época, era bicampeão europeu. E aí o Inter pega aquelas ideias, o seu Minelli, né? Pega as ideias e leva para jogadores inteligentes. Quem traz a ideia era o Marinho. É o Marinho. Marinho Pérez. Que veio do Barcelona. No Barcelona com o Rinos Michels, que era o treinador da Holanda. E com o Cruyff. Com o Cruyff, com o outro meia, aquele mais loirinho dos cabelos longos, que agora me fugiu o nome. E ele veio... não? Não, o Rezenbrink era ponta. Era um meia cancha, um loirinho que jogou no Barcelona junto com o Johan Cruyff. E aí vocês vão para cima do Marinho e perguntam. Não, aí o Marinho veio e aí perguntou, vem cá, meu. E aí, não é linha de impedimento. Porque antes tinha uma coisa que hoje a regra está alterada, tá? Que facilitava. É que... Neskin, tá? Isso aí. Tu não tinha como... Se tu deixasse qualquer jogador atrás da tua linha, recebendo a bola ou não, era impedimento. Então, olha a facilidade. Tu dava uma blitz, como a gente diz, né? Dá uma bafa, dá uma blitz. Quando? Quando esse cara tiver com a bola, ele está querendo dominar, ele não pode estar olhando para cima, ele tem que olhar para a bola para tentar ver se não é que é a hora de tu dar aquele aperto nele, porque ele não tá, ele vai ver quando ele vê tem uns 5, 6 na volta dele. Sim. Só que se ele conseguisse lançar, tu tinha que dizer, só faz isso quando? Deixa no mínimo um lá atrás. Lançava, não importa se foi para aquele cara ou não, impedimento. Hoje não. Hoje, se o cara entrar de trás, o que está no impedimento e não participando, o jogo segue. Te ferrou. Então, seria mais difícil. Mas nunca foi tentando a linha do impedimento. Era a marcação-pressão. Apertar para ganhar bola e para fazer gol. Teve um gol contra o Curitiba, no campeonato, que nós ficamos em 8-2. Barbaridade. No meio do campo, a Blitz pegou e 2 deles, já tinha 8 saindo, ficou 2 lá atrás, porque pode ficar aí. Como é que vocês tinham o tino de sair todo mundo correndo ao mesmo tempo? Agora pode entregar. Tinha a palavrinha-chave, tem histórias boas e ruins, né? De vez em quando alguém fazia, porque vamos dizer que seja, vai ser o nome de um passarinho, tá? Tá. Sabiá. Todo mundo sabia que a primeira que devolvesse pro cara atrás, a Blitz pegava. De vez em quando tinha um que se atrasava. E aí, fulano, puta, eu achei que era tico-tico hoje. Tá, e era o Figueroa quem dava essa senha ou não? Não necessariamente? Não. Normalmente era o Marinho, porque ele era o que sabia o conjunto da obra. A hora, é a hora do quê? Tira a visão do cara do campo. Ele tem que olhar para o chão para tentar dominar a bola. Não é quando ele já dominou, que é fria. Sim. Era meio que premeditado, sabe? Cansamos de abortar a saída no meio. Não. Por quê? Porque o cara já tinha levantado, já viu que aquele bando vinha longe. Já tinha visão periférica, né? E isso, a hora que ele tiver a possibilidade de olhar, ele já tem que estar com cercado. O aperto. É verdade que o seu Rubens Francisco Minelli, seu Rubens Minelli, um dos maiores treinadores da história do Brasil e para mim um dos mais justiçados, porque depois de ser campeão brasileiro em 75, 76 com o Inter, ele tinha de ser técnico da seleção brasileira. Aliás, em 77 com São Paulo, ele tinha de ser técnico em 78. Mas tudo bem, essa é outra história. É verdade que não tinha vídeo, não tinha análise de desempenho com o computador. Disso. E ele, às vezes, mandava um fotógrafo tirar slides. Ele subia lá no pavilhão, lá em cima, e ele tirava slides de o treinamento coletivo, defesa, meio campo, e mostrava na cozinha. Não, e aí depois tinha um aparelhinho lá do slide que a gente tinha a sala da preleção, onde o seu Minelli, ele dizia, olha aqui, olha ali, ó, ali naquele... Porque ele selecionava depois, isso é era vídeo, uma pilha, né? Isso é vídeo. Era uma pilha. E ele mostrava as fotos, dizendo, olha lá, ó, a cobertura nesse lance aqui, se não entra aqui, blá, blá, blá. Então tinha como corrigir. Tinha como. E o grupo,
Aí entra um detalhe, que parece que a gente quer se autoelogiar. Era um grupo diferente, era inteligente. Era né? diferente. Aí que está. A percepção do jogo era muito bem feita pelo grupo todo, porque se treinava todo dia. Nada era feito. Nós levamos 40 dias treinando essa tal de blitz aí, sair lá, 40 dias treinando camouflado. Quando vocês da imprensa chegavam, nós já tínhamos treinado aquilo ali. Aí ia para o treino normal, fechava as portas, treinava, abriu para tudo. Agora é o treino normal. Então, quando a gente implantou num jogo no Beira-Rio, no primeiro tempo foi 4-0, os caras não passaram o do meio campo. Por quê? Porque os caras foram surpreendidos. Não, e aí olha o time, né? A gente citou esse Inter e Corinthians, estamos vendo as imagens da final de 76. Manga, que já chega aqui consagradíssimo, goleiro da Copa de 66, goleiro do Botafogo, do Garrincha, do Newton Santos, vai para o Uruguai, constrói uma história maravilhosa no Nacional de Montevidéu. Impressionante. Conhecido como La Múmia. Lateral direito, era este que está aqui conosco, Claudião. Hoje calvo, pode dizer. Figueroa, Marinho Pérez, que a gente citou, era zagueiro do Barcelona, seleção brasileira. Ele tinha vindo do Barcelona. Lateral esquerdo, Vacaria, Caçapava, Falcão e Batista, o meio campo, Valdomiro, Lula e Dario Maravilha. E o Carpegiani não pôde jogar nesse jogo porque ele estava fora. E o Batista jogou esse jogo também, né? O Batista primeiro gol é dele. Jogando. O primeiro gol é dele, inclusive. O primeiro gol é dele contra o... Não, contra o Atlético. Não, contra o Atlético, dele, é verdade. Aí é Dadá e Valdomiro. Falta, né? A gente estava perdendo 1-0, ele pegou um chute lá de fora da área 1-1 e o Escurinho e o Falcão naquela de cabeça fizeram o segundo contra o Atlético na semifinal. Mas esse lance aí que a gente está vendo, ó. Ali ele sofreu a falta. Tá, mas é o Batista sobrando falta, isso. Para ver como ele Sim, era. Era aquele cabelo de... Ele era um volante que estava o quê? Invadindo a área, porque tinha capacidade, né? Tinha talento. Nesse time aí, quantos não viraram técnico? Cláudio Duarte, técnico. Falcão foi técnico. Batista chegou a ser treinador. Vacaria, treinador. Vacaria chegou a ser treinador. Carpegiani, campeão mundial. Tu entende? Tu vai em todos. Eles foram o Lula, treinador. O Lula foi treinador? Foi, no Rio, foi no mundo árabe todo. No mundo árabe ele teve anos e anos. Olha só. O Valdomiro é que não foi. O Dario treinou base, depois Marinho virou Pérez comentarista. Marinho foi o treinador. O Batista foi o treinador muito tempo, foi da base em alguns clubes. Falcão foi. O Príncipe Jajá, o grande Príncipe Jajá. O Jajá trabalhou na base do Inter como treinador, depois não quis seguir mais. E essa tua verve de contar histórias que a gente fica sempre ouvindo, porque são histórias que talvez se outras pessoas contassem não teria graça nenhuma, né? Quando é o Cláudio. Isso surgiu como, assim, quando tu viraste capitão, alguém enxergou isso rapidamente? Quando é que tu percebeu que isso era uma maneira de mobilizar as pessoas, Cara, mobilizar o grupo de jogadores? Se eu te disser que aqueles anos o Inter vinha perdendo, ganhou 69. Em janeiro de 70, o seu Daltro Menezes, ele subiu os 11 do juvenil, que era o júnior da época, os 11. 9 tinham estourado a idade, só eu e o Jangada, que era o ponta, ainda tínhamos 2 anos, que eu tinha o 18 quando nós subimos. Sim. E a gente subiu e ele disse, é um crime eu levar 9 e não levar esses 2. E levou junto. E a gente começou a participar do BID 70, quando começa a vir jogadores de fora para 7-1. Vem o Figueroa em 7-1, tá? Vem um que outro aqui, vem um que outro ali. 7-4 vem vem o Sérgio Lima, que era um centroavante, que depois fez sucesso no México, porque como campanha de gauchão, o 74 foi um exemplo, foi 100%. Foi invicto, né? Não é invicto. Ganhou todos os jogos. Ganhou tudo. Né? Tá? Já devia ser campeão brasileiro em 7-4. Se não fosse o azar do árbitro em interpretar incorretamente as possibilidades do jogo. Eu não posso dizer mais nada, porque eu sou amigo dele até hoje. O Arnaldo. Foi o Arnaldo. César Coelho. Era Inter me enganei. Hoje ele diz, me enganei. Claudião, o pessoal lá de Bagé está nos acompanhando. Grande abraço para o Telminho, Telmo Carvalho. Ele disse que o Lula foi treinador do Grêmio Bagé, do Grêmio Esportivo Bagé, Jorge Negro. E aí ele te pergunta o seguinte, se esse time do Inter, 7-5, 7-6, eu já vou desmembrar, 7-5 e 7-6, qual dos dois foi o melhor? Tem 7-9, tem o time campeão do mundo, Libertadores. Qual o melhor Inter? Cara, é difícil porque assim, são quase os mesmos, tá? Mas se tu fosse ver pelo resultado prático, né? O de 74, tá? Que era o Hermínio, que era o quarto zagueiro. Que foi campeão em 75.
Foi 7-5, mas 7-4 já estava. Era Figueiredo, Hermínio e Vacaria. Sai ele, vem o Marinho. Isso, aí quando ele sai é quando o Marinho vem em 7-6. Até então, quem era o que disputava com ele era o Bibiano. Inesquecível Bibiano de la Sena Pontes. O zagueiro mais rápido que eu vi até hoje. É mesmo? Mais rápido. Ele era esbelto, altão, mais perna longa, acelerava e... Era o irmão mais novo dos irmãos Pontes. Sim, Né? Dyson Pontes. era o Dyson e o João. Jogavam lá no Gaúcho de Passo Fundo. Tu tinha que ver quando tinha o jogo, nós e eles. Cara, vocês diziam, pô, meu, dá uma aliviada, tá o irmão mais novo de vocês aí. Não, aqui nós não temos família, não. Arrepiava. Não tem família, não. Tá, mas qual é o melhor time? 75, 76? Cara, eu me sinto até, de certa forma, inibido, porque se eu te disser que, para mim, todos eram de uma capacidade, porque naquela época, o que teve de detalhe preponderante para aquela campanha toda, de octa e de bi brasileiro, foi o ter ganho regional. Porque na época era assim, perdeu o regional, manda todo mundo embora e contrata outro time. Aí o nosso ganha 69, melhora para o 70, ganha 70, melhora uma, duas coisas, e foi a cada ano veio o Manga 7-4, Lula 7-4. E vai agregando. E vai agregando aonde precisava. E a base fornecia.